Oi, pessoal. Na aula de hoje resolveremos mais alguns exercícios envolvendo estequiometria de soluções, titulações e tem uma lista para vocês responderem no final da aula. Então, vamos lá. O arsênio presente em 1,22 gramas de uma amostra de pesticida foi convertido para ASO4 3-, através de tratamento químico apropriado. Ele foi, então, titulado usando Ag+, para formar Ag3ASO4, como um precipitado. Então, aqui está envolvendo, né, o equilíbrio químico de precipitação e as alternativas para serem respondidas são bem simples e fáceis. Então, qual é o estado de oxidação do arsênio em AsO4 3-? Então, vamos lá. Nós temos aqui o arsênio, o oxigênio, o NOx do oxigênio, o número de oxidação do oxigênio, na maioria dos compostos, tirando os peróxidos e superóxidos, o NOx é -2. Então, se eu multiplico -2 vezes 4, dá -8. As cargas têm que se anular. Se aqui nós temos uma carga 3-, então qual vai ser o número de oxidação, o estado de oxidação do arsênio? Então, para anular, eu tenho que ter aqui o mesmo valor do oxigênio. Se não tivesse essa carga, -3, seria +8. Porque -2 vezes 4, -8. Então, seria +8. Como temos 3 cargas negativas, significa que vamos utilizar apenas 5 cargas negativas do oxigênio. Então, qual é o estado de oxidação do arsênio? +5. Questão resolvida. Letra B. Deu nome a Ag3ASO4 por analogia ao composto correspondente contendo fósforo no lugar do arsênio. O nome desse composto, Ag3ASO4, é arsenato de prata. Então, esse ânion ASO4 3- é o arsenato. Substituindo o arsênio por fósforo, nós vamos ter o ânion fosfato. Então, qual é o nome do composto? Fosfato de prata. Letra C. Se foram necessários 25 ml de 0,102 mol por litro de Ag+, para atingir o ponto de equivalência nessa titulação, qual é a massa percentual de arsênio no pesticida? Então, 1 mol de arsenato de prata está para 3 mols de prata, como nós podemos ver aqui, não é isso? Ag3ASO4. Então, nós temos 3 mols de prata para 1 mol de arsenato. Lembrando que 1 mol de arsênio tem 74,92 gramas de arsênio, porque eu relaciono o número de mol da substância a massa molar dessa substância em gramas. Então, nós sabemos que tem 0,102 mol de prata em 1 litro de solução. Como é que eu sei isso? Aqui na questão diz que 0,102 mol por litro e 0,0250 litro, ou seja, em 250 ml, nós vamos ter quantos gramas de arsênio? Lembrando que vocês podem responder passo a passo, utilizando regras de 3 simples. Então, faz uma regra de 3 para achar o número de mol, depois relaciona com a massa molar e encontra a massa de arsênio. Então, nós temos aqui 0,0637 gramas de arsênio. Qual vai ser a porcentagem? Vai ser o valor real, que é o que nós encontramos aqui, 0,0368, antes de aproximar, aqui está aproximado, esse é o valor real, né? 0,0368, dividido pelo valor teórico que foi dado na questão. Então, o valor teórico, quando nós dividimos, multiplicando por 100,
nós temos aqui a porcentagem, que é 5,22% de arsênio na solução. Bem simples, não é? Para responder. O cálcio presente em uma amostra de 200 ml de uma água natural foi determinado pela precipitação do cátion como CaC2O4. O precipitado foi filtrado, lavado e calcinado em um cadinho com uma massa de 26,6002 gramas quando vazio. Lembram o passo a passo do processo? A gente faz o procedimento da titulação, filtra a solução, lava para retirar as impurezas, leva para a estufa, leva para um dessecador e depois de frio, massa constante, aí a gente está determinando a massa daquela substância. Então, aqui nós temos, né, que pesar o cadinho vazio antes de transferirmos a massa, né, da substância para o cadinho, para levar, né, para secar e passar por todos os procedimentos aí da titulação. Então, a massa do cadinho mais o óxido de cálcio, 56,077 gramas por mol, foi de 26,7134 gramas. Calcule a concentração de cálcio, que tem a massa molar, 40,078, na verdade, a massa atômica do cálcio, 1 mol de cálcio tem 40,078 gramas em água, em unidades de gramas por 100 ml de água. A massa de cálcio é a massa total do cadinho mais o óxido de cálcio, menos a massa do cadinho vazio. Então, 0,1132 gramas. O número de mols de cálcio na amostra é igual ao número de mols de óxido de cálcio. Lembrando que sempre a gente vai relacionar o quê? O número de mol de uma substância com o número de mol da outra substância em questão. Então, qual é a quantidade de cálcio? 0,1132 gramas de óxido de cálcio. Lembrando que 1 mol de óxido de cálcio tem 56,77 gramas de óxido de cálcio. Onde a gente encontra isso aqui? A partir da massa molar. 1 mol tem essa massa em grama. E essa quantidade em grama tem quantos mols? 2,0186 vezes 10 a menos 3 mol de cálcio, que é a mesma quantidade do mol do óxido de cálcio. Então, quem é a concentração de cálcio? Vai ser o número de mol vezes a massa molar dividido pelo volume da amostra, que é 200 ml. E vezes 100 ml, porque a gente quer saber o quê? Em 100 ml de água. E aí a gente encontra aqui o resultado, 0,04045 gramas em 100 ml de água natural. As questões são sempre resolvidas com o mesmo raciocínio e repetindo. Não esqueçam, se quiserem, de usar regras de 3 simples para cada etapa. Fica mais fácil, né, para alguns, então vocês podem escolher aí o caminho que vocês quiserem para as resoluções. Descrever a preparação de 2 litros de AgNO3, 0,0500 mol por litro, cuja massa molar é 169,87 gramas por mol, a partir de um sólido de grau padrão primário. Sempre que formos preparar soluções a partir de um sólido, será dessa forma. Lembrando que se o sólido não é padrão primário, a gente vai precisar padronizar a solução preparada. Uma vez que o volume está em litros, baseamos nossos cálculos em mols e não em milimol. Então, nós poderíamos aqui, olha, se o volume estivesse em ml, nós faríamos o quê? Trabalharíamos com milimol para facilitar os cálculos. Assim, para obter a quantidade de AgNO3 necessária, tem-se. Qual é a quantidade de AgNO3? Volume em litro vezes concentração em mol por litro. Então, nós vamos ter o quê?
a quantidade de mol, que é quantidade de matéria, 0,1000 mol de AgNO3. Lembrando que mol de um igual a mol da outra substância. Então, qual é a massa? É o número de mol vezes a massa molar. Quando eu multiplico o mol pela massa molar, eu tenho a massa em gramas, que temos aqui 16,98 gramas de AgNO3. Então, a solução é preparada pela dissolução de 16,98 gramas de AgNO3 em água e diluição até exatamente 2 litros. Lembram o procedimento que a gente já viu anteriormente em Química Geral e Inorgânica? Como é que a gente prepara a solução? Pesa-se num becker, por exemplo, pode-se utilizar um becker para a pesagem. Após a pesagem, a gente vai solubilizando esta solução sólida, transfere para o balão no volume que vamos preparar a solução, no caso, um balão volumétrico de 2 litros, transfere-se essa quantidade, lavando o becker de 3 a 5 vezes para retirada de toda a massa e transferindo para o balão, completa-se com água destilada até a marca. No balão volumétrico, tem-se a marca ali, né, onde nós vamos ter que avolumar. Avoluma-se o balão volumétrico com água destilada, homogeneiza a solução, a gente pega o balão, né, e homogeneiza, vai virando, segura assim a tampa e no pescoço do balão. Balão de 2 litros, é bom colocar a mão embaixo, né, para ir homogeneizando, e depois a gente transfere para o frasco de reagente. Se for sal e ácido, e base, né, aí a depender do que seja a base, ela não vai poder ser em frasco de vidro, porque ela corrói o vidro, ela ataca o vidro. O sal e o ácido podem ser, de preferência, até, né, frascos de vidro, âmbar, principalmente para que não sofra interferência, né, da luz, da luminosidade, e a gente vai etiquetar. Como é que a gente vai colocar a etiqueta? O nome da solução, então aí é AgNO3, 0,0500 mol por litro, a data que foi preparada a solução e o nome do preparador, porque qualquer pessoa que chegar no laboratório vai saber a procedência dessa solução preparada. Mais uma questão. A titulação de 0,2121 gramas de Na2C2O4 puro, cuja massa molar 134 gramas por mol, requereu 43,31 ml de KMNO4. Qual é a concentração molar da solução de KMNO4? Então, o primeiro passo, escrever a reação química. Então, aí está a reação química representativa, essa aqui é uma equação iônica, representando os átomos, né, os íons que estão presentes aí, né, na reação. E nós temos aqui uma proporção estequiométrica do KMNO4 para o Na2C2O4, aqui permanganato de potássio e oxalato de sódio. Então, nós temos a relação, né, a proporção estequiométrica de 2 para 5, 2 para 5. Então, a quantidade de oxalato de sódio vai ser o quê? A massa em gramas vezes a massa molar em gramas. Olha lá, aqui, 134, transformou, né, em gramas também, porque aqui está em gramas. Então, 0,134, 13400 de oxalato. E aí nós encontramos o quê? A quantidade de KMNO4 em relação ao oxalato. Então, vamos fazer a multiplicação da proporção estequiométrica. Aqui, gente, é a forma que o SCUG traz. Essas questões ou foram retiradas do Química Ciência Central ou do SCUG. Tem o Daniel Heldes, que vocês podem pegar para ajudar aí na resolução, o Vogel e outros livros, né, de química analítica e também artigos, material na internet
desde que sejam de origem, né, confiável. Então, nós temos aqui a 0,21, 0,1340 multiplicado pela proporção estequiométrica, e aí nós dividimos pelo volume, e assim nós encontramos a quantidade de matéria referente aí, né, a essa titulação. Porque está perguntando qual é a concentração, né, em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro. Então, quem é a concentração? É a quantidade de mol ou milimol, se foi dado em mililitro, eu posso transformar em milimol. Aqui, 0,13400, foi porque eu transformei, né, essa quantidade aí de gramas para utilizando aí a mesma proporção do grama que foi dado na questão, e aí a gente tem aqui o resultado da resolução, o que foi pedido na questão, em mol por litro. Observem que todas as questões estão sendo resolvidas da mesma maneira. Então, apenas a gente transforma para a mesma unidade. Em alguma questão é massa, outra está pedindo o número de mol, outra a concentração em mol por litro, que é litros, que é a concentração em quantidade de matéria, mas a resolução é a mesma. Mais uma questão, uma amostra contendo 0,450 gramas de um sal, contendo íons magnésio, foi dissolvida em água destilada, utilizando um balão volumétrico de 500 ml. Uma alíquota, ou seja, uma porção daquela quantidade, contendo 50 ml dessa solução, foi transferida para um Erlenmeyer e titulada com solução de EDTA 0,0100 mol por litro. Nesta titulação, foram consumidos 37,60 ml da solução titulante. Determine a porcentagem em massa de íons magnésio no sal. Então, a massa molar do magnésio, 24,31 gramas por mol. Então, primeiro passo, escrever a equação representativa, calcular o número de mols de EDTA que reagiu, 0,0100 mol de EDTA em 1 litro de solução, que é o que a gente tem aqui, ó, 0,0100 mol por litro. Então, em 0,0100 mol tem 1 litro. E em 37,60 vai ter quantos mols? Então, a gente encontrou aqui 3,76 vezes 10 a quarta mol de EDTA. Então, como a proporção estequiométrica entre magnésio e EDTA é 1:1, então essa mesma quantidade de EDTA, essa mesma quantidade encontrada para o EDTA, vai ser para o magnésio 2+, para o íon magnésio, na alíquota de 50 ml. Então, 3,76 vezes 10 a menos 3 mol de magnésio em 500 ml, ou seja, em toda a amostra. Então, nós temos aqui, na alíquota tomada, vai ter a mesma quantidade do total. Então, o cálculo da massa de magnésio, que tem massa molar 24,31, presente em 0,450 gramas da amostra, vai ser o quê? 1 mol de magnésio tem a massa molar dele e a quantidade de mol da reação, da solução que em questão, vai ter quanto? Aí vai ter 0,0914 gramas de magnésio. Observem que aqui estamos utilizando regra de 3 simples, passo a passo, que é o que eu falei para vocês anteriormente, que vocês podem utilizar para resolver quaisquer questões de estequiometria. Quer seja estequiometria simples, reagente limitante, reagente em excesso, estequiometria das soluções, envolvendo titulação, como é o caso dessa questão. Então, qual o cálculo do teor percentual de magnésio? Se 0,450 é 100%, essa quantidade encontrada na reação vai ter qual porcentagem de magnésio? Então, a porcentagem vai ser 20,31% de magnésio na amostra.
Então, bem simples a resolução. E temos aqui alguns exercícios propostos que vocês estarão respondendo, enviando para o e-mail. A boa notícia é que vocês podem responder individualmente, em dupla ou em trio. Essa é a nossa última lista de exercícios e só teremos mais uma outra atividade que eu vou colocar agora no Moodle e vocês vão estar enviando até o dia 7. Um bom estudo para vocês. Temos aqui mais algumas questões. São 5 questões que vocês estarão respondendo e enviando para o e-mail. Um beijo e até mais.